aquele prato fácil, rápido, barato, saudável, que não suja quase nada e é super saboroso. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou a Clarissa e hoje eu trouxe uma receita diferente, que na verdade é do estilo de outras receitas que já tem aqui no canal, que é aquele refogadão de vegetais, aquela receita perfeita para você que tem preguiça de cozinhar, ou a famosa receita de vegetais para quem não gosta de vegetais, porque a gente vai juntar todos os vegetais. E aí você não sente exatamente assim um vegetal sobressaindo. É uma receita super temperada, super fácil de fazer, fica pronta em uma panela só, então ela é perfeita. E é uma receita típica da África do Sul, chamada de shakalaka. Existe uma certa controvérsia ao redor dessa receita, porque alguns consideram que ela é um tempero, um condimento, como se fosse assim um vinagrete, e outros consideram que ela é um prato. Inclusive, existem temperos, misturas de temperos secos, que são chamados de shakalaka. Mas shakalaka, na verdade, é o nome desse prato, que é uma mistura de vegetais, geralmente leva também feijão, e ela surgiu na África do Sul, mas ela surgiu em Johannesburg, que é a capital da África do Sul, com influência dos trabalhadores moçambicanos que trabalhavam nas minas. E eles faziam um prato misturando feijão enlatado, tomates também enlatado, eles usavam enlatados, misturavam com vegetais e faziam como se fosse assim um ensopado, uma coisa assim. E tinha influência também portuguesa, já que Moçambique tinha sido colônia portuguesa, eles tinham uma certa influência também, tiveram uma certa influência na hora de montar esse prato. A partir daí o prato se espalhou pela África do Sul, começou a se tornar popular e hoje em dia é muito utilizado como acompanhamento em churrascos, mas muitas vezes ele é só servido como um arroz, às vezes ele é servido como se fosse assim um tempero, um vinagrete ali no prato, por isso que tem essa controvérsia. E ele também é conhecido como comida de rua, porque muitas vezes ele também é servido acompanhando um pão ou então uma espécie de polenta que eles fazem na África do Sul. Então tem várias formas de servir e acompanhar esse prato. Pode ser um prato principal, pode ser um acompanhamento, pode ser um vinagrete ali, um tempero, uma salada fria. E esse prato é muito versátil também. E os ingredientes mais comuns são feijão, tomate, cebola e geralmente leva também pimentão, pode levar cenoura, até repolho ou maçã. Já vi até algumas receitas que sugeriam usar maçã, um pouquinho de maçã ralada, que também traz um docinho. Às vezes leva também uma pimenta para dar um picantezinho. Eu vou fazer aqui hoje a minha versão com os ingredientes que são mais comuns, porque, para variar, esse é um prato que não tem certo nem errado, não tem uma receita específica. Cada um vai fazer de um jeito, vai colocar alguns vegetais, vai colocar os seus temperos. Então, de acordo com o que eu pesquisei, que é o mais comum dos temperos, também eu quis recriar esses sabores fazendo a minha versão do shakalaka. Que é uma ótima forma de você aproveitar os vegetais que você tem na sua geladeira, de fazer um prato super saboroso, super fácil e super nutritivo em uma panela só. Então, se você quer aprender a fazer esse prato de vegetais da África do Sul, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Vamos lá começar essa receita que é muito fácil, porque eu sei que vocês, assim como eu, amam uma receita prática, fácil, rápida, e essa receita fica pronta em menos de 20 minutos em uma frigideira só. E ela também é muito versátil, então é uma ótima forma de você aproveitar os vegetais que você tiver aí na sua geladeira. Hoje aqui eu vou usar os que são mais tradicionais nessa receita, digamos assim, mas você pode adaptar, como eu sempre falo por aqui. Aliás, eu já falei aqui várias vezes, né, do amor que eu tenho por essas receitas que são basicamente junta tudo, faz um refogadão e você tem uma receita maravilhosa com ingredientes simples. Então aqui para essa receita hoje eu escolhi um pimentão verde, um pimentão vermelho, cenoura. Para fazer a base, né, um refogado ali, eu vou usar uma cebola, 2 dentes de alho e vou colocar também uma pimentinha, que é opcional. Se você preferir, você também pode colocar pimenta em flocos, por exemplo. E eu vou colocar também feijão. Aqui eu tenho feijão branco já cozido, tenho 1,5 xícaras de feijão branco já cozido aqui. Eu já mostrei como eu cozinho feijão aqui no canal, então se você quiser ver, eu vou deixar o link aqui no iCard nos vídeos onde eu mostro como eu cozinho feijão, principalmente para receitas em que o feijão depois ainda vai ser usado esquentado de novo ali, para ele não ficar muito mole, ainda ficar com uma textura. E eu tô fazendo esse prato para 2 pessoas, então essas quantidades aqui são para 2 pessoas, pode ser que ainda sobre um pouquinho. Esse também é um prato que dura muito bem na geladeira,
Então é uma ótima opção para você levar de marmita ou então para você deixar aí na geladeira para depois usar como um acompanhamento de uma outra refeição, por exemplo. Então é um prato ótimo para isso também. Eu escolhi o feijão porque eu vou usar o tomate pelado, que já vem com o tomate cortado e o líquido. Então eu não vou usar o líquido do feijão, ali tem basicamente só os grãos, e eu vou usar o tomate pelado. Se você preferir, você pode colocar o tomate picadinho e usar um pouquinho de passata de tomate, por exemplo, mas eu gosto de usar o tomate pelado nesse caso, que fica mais prático. O tomate pelado é uma ótima opção para facilitar os preparos aí na sua casa. Não é um produto ultraprocessado, normalmente, lê a lista de ingredientes, mas normalmente ele só tem tomate e às vezes tem um pouco de sal também, e aí é só você ajustar de acordo. Então, sempre que você vai usar um produto que já costuma ter um pouco mais de sal, como por exemplo atum em lata, os produtos enlatados em geral, é só você ajustar o sal de acordo na sua receita. E outra característica marcante dessa receita são os temperos. Normalmente vai açafrão, um pouquinho de gengibre. E eu vou usar também um pouco de páprica. O gengibre aqui eu estou usando em pó, porque eu acho mais prático, mas se você preferir, você pode usar o gengibre fresco, ralado, fininho, ou então picadinho. E eu vou começar cortando todos os ingredientes, deixando tudo preparado para a gente usar na receita. Eu vou começar cortando a cebola, e a cebola eu vou cortar em meias luas, porque eu ainda gosto que ela tenha uma certa textura. Como a gente vai deixar a cebola refogar bem e ela ficar bem douradinha, eu acho interessante cortar em meias luas para ela não sumir muito ali na receita e ainda ter uma certa textura. Mas se você quiser que a cebola desapareça mais, não quiser sentir muito a textura da cebola, é só você cortar em cubinhos, por exemplo. A cebola eu cortei em meias luas e o pimentão eu vou cortar em cubos. Em cubos mais ou menos médios, assim, desse tamanho. Importante dizer que, no meu caso, eu gosto de cortar todos os ingredientes de uma vez, deixar tudo pronto para levar para a frigideira, porque quando eu tô gravando, é mais fácil fazer isso para eu não ter que ficar me preocupando de ter alguma coisa ali na frigideira e eu ter que ficar de olho para não queimar. Mas uma dica para você economizar o tempo: quando você vai fazer assim um refogadão na frigideira com vegetais que têm tempos de cozimento diferentes, por exemplo, a cebola aqui, ela ainda precisa de um tempo para ficar mais douradinha ali refogando na frigideira. Então você pode começar cortando esses ingredientes que levam mais tempo e aí você coloca na frigideira, enquanto isso você vai cortando os outros ingredientes. Os dentes de alho eu vou cortar fininhos em cubos. E a pimenta você já sabe, eu corto ao meio, tiro as sementes e agora eu vou cortar aqui. E a cenoura eu vou ralar, ao invés de cortar. Se você preferir, você pode cortar em tirinhas, em rodelas, como você quiser. Eu só vou ralar porque eu acho mais prático, eu acho que fica mais bonito também no prato, que ela se mistura melhor. Eu vou cortar só as pontinhas aqui e aí eu já vou ralar. Eu gosto de ralar na parte grossa do ralador, que é para também ela não sumir demais. Tudo pronto, e agora eu já vou colocar o azeite aqui na frigideira para a gente refogar a cebola. Vou adicionar a cebola. Vou separando aqui as meias luas. Já vou temperar com um pouquinho de sal, que ajuda a cebola a soltar água e acelera o processo. E eu vou usar a técnica de já colocar os temperos aqui para refogar junto com a cebola. Já usei essa técnica aqui no canal algumas vezes, principalmente em pratos bem condimentados com especiarias, porque assim os temperos já vão soltando o sabor. Eu vou usar uma colher de chá de açafrão, uma colher de chá de páprica e uma meia colher de chá de gengibre em pó. E agora eu deixo a cebola refogar bem, ficar bem douradinha aqui, os temperos soltarem bem os aromas, antes de adicionar os outros ingredientes. Olha só como a cebola já tá com uma cor bem bonita por causa dos temperos e já tá um cheiro maravilhoso aqui também. Vou entrar com o alho e a pimenta. É bem rapidinho aqui, só até o alho começar a dar uma perfumada. Já posso adicionar os pimentões.
e a cenoura. E uma das razões pelas quais eu gosto de ralar a cenoura também, assim ela cozinha mais rápido, então eu posso adicionar junto com o pimentão, porque quando ela tá um pouquinho maior, às vezes ela leva um pouquinho mais de tempo. Vou deixar os vegetais darem uma leve reduzida aqui para eles começarem a ficar macios, e aí a gente já pode entrar com o tomate pelado e o feijão, e a gente só vai precisar deixar eles darem uma apurada ali, reduzir um pouquinho, vai estar prontíssimo pra gente servir. Eu não falei, mas é claro que você, se preferir, pode cortar os pimentões também em tiras. Eu gosto deles em cubos, sei lá, uma questão de preferência mesmo, acho que fica até bonito assim no prato. Mas tudo aqui, gente, a quantidade, a forma como você corta, os vegetais que você vai usar, é tudo da sua preferência. Vocês sabem que eu amo essas receitas que não tem assim uma receita certa, sabe? Cada um tem os vegetais que gosta mais de colocar, os temperos. E como eu falei lá no início do vídeo, existe uma certa controvérsia se essa receita é um prato ou um tempero, um condimento. Mas o mais aceito é que ela é um prato. E aí alguns usam como prato principal, outros como acompanhamento. Ela é muito usada em churrascos ou acompanhada só de um arroz. Se você quiser adicionar uma proteína já aqui para fazer tudo em uma panela só, ao invés de ter que fazer, por exemplo, uma proteína separada, você também pode colocar, por exemplo, um frango. Você pode dourar os cubinhos de frango aqui antes de colocar os vegetais, tira e depois você volta com eles para a panela. Então também é bem prático se você já quiser adicionar uma proteína aqui. Os vegetais já murcharam bem, então eu vou adicionar o tomate. Já vou entrar também com o feijão. E agora eu vou deixar aqui em fogo médio por uns minutinhos, só até o feijão esquentar, o molho dar aquela apurada, uma leve reduzida, não precisa reduzir muito, que eu quero que ele fique mais úmido assim, mas isso também vai da sua preferência. Como eu vou servir com arroz, eu gosto que ele fique mais molhadinho mesmo. Por isso que eu vou deixar, não vou deixar reduzir muito. Se você quiser ele um pouquinho mais seco, você pode deixar o molho reduzir mais um pouquinho. Mas aí, se você quiser que ele reduza bastante, você pode até deixar para colocar o feijão um pouco depois, para o feijão não ficar muito mole, sabe? Quase esquecendo de colocar um pouquinho de cominho, que também fica muito bom nessa receita, combina bastante. E vocês já sabem também, já falei aqui em outros vídeos, que eu gosto de colocar o cominho no final, para ele não amargar a receita. E eu não coloco muito, porque particularmente eu não gosto quando ele fica assim, muito sobressaindo demais diante dos outros temperos. Mas eu acho que vale a pena colocar um pouquinho. E é só isso, gente. Dá pra acreditar que o nosso prato já tá pronto em tão pouco tempo? E agora eu vou servir. Isso daqui fica incrível, com poucos ingredientes fáceis, acessíveis, você consegue montar um prato maravilhoso, cheio de sabor e super fácil de fazer. E ele é super versátil. Hoje eu escolhi fazer como um prato principal, então servi aqui com arroz, mas você pode também servir com uma carne, você pode colocar um pãozinho aqui para chuchar, como se fosse uma salada fria. Ele pode ser comido frio ou quente. Eu gosto mais dele quentinho, com arroz. Mas você pode escolher como você quer servir. Ele dura super bem na geladeira. Então você pode fazer a mais, colocar na geladeira ou congelar. Sabem que eu amo trazer ideias diferentes, inspiradas nos sabores do mundo, só para te mostrar que é possível criar um prato super saudável de forma fácil e com muito sabor. Comer saudável não precisa ser difícil, não precisa ser caro e não precisa ser sem graça. E é sempre isso que eu busco trazer aqui no Cozinha Sem Chefe. Então espero que essa receita inspire vocês na cozinha. Já tem várias outras receitas desse estilo aqui no canal, mas são todas receitas diferentes. Às vezes uma pequena modificação na forma como a gente corta o ingrediente em algum tempero já faz o prato completamente diferente. Então maratona os vídeos aqui do canal se você gosta desse tipo de receita. Quando fizer a receita, me marca lá no Instagram, que eu adoro ver, curtir, comentar e compartilhar. E é isso, beijo! E até o próximo vídeo.